Olá, meu querido líder, minha querida líder, seja você bem-vindo a mais esse estudo das nossas células. Nós estamos dando sequência a essa série de sermões intitulada Mulheres Notáveis. No domingo do dia 10 de outubro, o reverendo Osni Ferreira, junto com a sua esposa, Dona Wanda, pregaram um sermão sobre Esther, essa mulher notável que tem algo a nos ensinar. Que essa semana, que a sua célula aí, essa meditação sobre essa mulher, seja de grande valia aí para os irmãos que estiverem contigo, que conectarem já presencialmente, ainda na forma remota, que seja aí bênção para a sua vida. O texto utilizado pelo reverendo Osni e Dona Wanda está no livro de Esther, no capítulo 4, versos 10 a 17. E o título dado por eles nesse sermão foi A Vida Impactante de Esther. Irmãos e irmãs, a família de Esther ela foi exilada na Babilônia por volta do ano 600 a.C. E os pais de Esther, durante esse período, eles foram mortos. Esther, então, muito jovem ainda, muito nova, uma criança, foi criada, pelo seu primo Mordecai. Em algumas traduções se diz Mardoqueu. Mas Mordecai criou Esther como se fosse sua filha, ali durante o Império Babilônico. E aos olhos humanos, irmãos, alguém que é acometido por algo assim, a perca dos pais tão nova, sendo exilada, distante de uma terra, uma pessoa assim, é muito difícil de alguém dar certo na vida nessas circunstâncias tão adversas. Mas a poderosa mão de Deus, a providência divina e as bênçãos de Deus na sua soberania estiveram sempre sobre a vida de Mordecai e Esther. É sobre isso que nós vamos aprender nesse estudo de célula. E a primeira reflexão para fazermos juntos é a seguinte: mesmo ela vivendo cativa e órfã em uma terra desconhecida, Deus de forma miraculosa agiu na vida dessa menina e fez valer a sua soberania para que futuramente ela se tornasse rainha de um povo. Então, de que forma podemos viver os planos de Deus para a nossa vida? Irmãos, Mordecai era um servo de Deus, um judeu que aprendera durante o período em que vivera em Israel a lei de Deus, o projeto de Deus para a vida humana. E Mordecai foi alguém que confiou na providência de Deus e ensinou também a Esther a viver dessa forma. E durante aquele período de dificuldade que eles viveram, Mordecai esteve sempre confiante e instruiu a Esther dentro do querer de Deus para que ela se portasse de determinada forma. E a boa mão de Deus os conduziu em vitória. Então eu e você devemos sempre estar atentos à voz de Deus. Irmãos, num mundo onde existem tantas vozes a falar, eu e você precisamos estar cativos, atentos àquilo que Deus tem falado aqui através dos cultos, dos sermões que são pregados, dos ensinos, dos estudos, dos inúmeros cursos que aqui nós temos propagado. E não somente sermos ouvintes dessa palavra, mas vivê-la de forma prática. Não somente nós, mas passarmos esse ensino aos demais, na certeza de que Deus está sempre soberano e cuidando do nosso futuro. Um segundo ponto importante diz assim: em dado momento dessa linda história, a futura rainha precisou se paramentar de forma sublime para se apresentar diante do rei. Nós precisamos também nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Rei Jesus, queridos irmãos e irmãs. A vida piedosa, a santificação, a meditação nas Escrituras fazem parte desse processo na vida do cristão. Compartilhe, eu quero que você compartilhe aí na sua célula como tem sido sua vida de preparo para esse encontro com o nosso Deus. Quero aqui salientar algumas coisas que você pode trabalhar na sua célula. Por exemplo, uma devoção banhada na espiritualidade. Você deve desenvolver a sua vida piedosa. De que forma você pode fazer isso? Praticando o perdão. Perdão é algo muito importante. Viver isso na prática, entender essa virtude, perdoar também e sermos perdoados para que vivamos curados na presença de Deus. O perdão gera esse amor
e essa devoção vai levar você a uma vida intensa de oração. Oração é muito importante na vida do cristão, irmãos. O grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: eu não sei como um cristão pode viver sem orar. Na verdade, um cristão só vive quando ele ora. Você precisa ter uma vida intensa de oração. As reuniões de orações aqui, terças e quintas, sábados, a torre, você precisa se engajar, crescer na fé e ser abençoado. E também a leitura das Escrituras, é muito importante. Aqui nós temos várias formas de você se engajar também na leitura das Escrituras. Temos lido vários livros da Bíblia juntos, temos criado grupos, tanto no Telegram como no WhatsApp. Se envolva, você precisa se informar disso no site da igreja, com o seu líder de célula, nos cultos, nos avisos que são dados, para que você possa se inteirar disso, praticar a leitura das Escrituras e também viver as Escrituras na prática. E um último ponto, é maravilhoso saber como Deus libertou, irmãos, aquele povo através da vida de Esther e de seu primo Mordecai. A providência de Deus, ela nunca tarda, mas ela chega na hora correta, porque Deus, ele é soberano e em momento oportuno, ele há de abençoar você. Mesmo correndo risco de vida, a pequena Radassa, Esther também, seu nome Radassa significava estrela, era o nome judeu que ela tinha, ela foi à presença do rei sem ser anunciada. A mão de Deus estava a guardar aquela atitude, fazendo com que o povo fosse livre da morte, por ali Esther ter sido usada diante do rei daquela forma. Então, existe uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte: ainda que todas as coisas fujam ao seu controle, tudo permanece rigorosamente sob o controle de Deus. Queridos irmãos, a providência, a soberania de Deus sempre esteve sobre a vida de Esther e de seu primo. E através deles, de tudo que Deus fez para que Esther chegasse a ser a rainha daquele povo, e Deus os libertasse, os livrasse da morte como fez. Deus também tem um plano soberano e eterno sobre a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que essa célula seja uma bênção aí nessa semana aí no convívio aí com seus irmãos, e que esse texto possa trazer para vocês uma reflexão sadia e que isso seja aplicado na sua vida para que você viva ainda mais de forma alegre na presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar para a gente encerrar aqui juntos. Abençoa, Senhor, as células dessa semana. Que seja um tempo de alegria, de libertação e de conhecimento, na certeza e na convicção de que o Senhor governa as nossas vidas e o seu plano soberano há de se cumprir e se concretizar, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e uma boa célula para vocês.